partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu santo nome, pois só o Senhor é digno. O Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas, é um Deus que governa toda a terra segundo a tua vontade. Senhor, te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor venha na direção deste programa, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor esteja derramando da tua graça sobre cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa estar abrindo a mente, Senhor, o entendimento de cada ouvinte para compreender a tua palavra, a mensagem da tua palavra que tem poder para transformar os corações. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando cada ouvinte, ó Senhor, e nos ajudando, Senhor, na direção deste programa, porque a obra é tua, ela te pertence. Ó Senhor, nós estamos aqui apenas como servos teus, utilizados como instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para fazer a tua vontade. Que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor esteja no controle. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glorifica a Deus. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes chora lembrando de teu filho, que hoje não quer mais te obedecer. Mas se a semente do evangelho foi plantada, mesmo que ele fique velho, dela não vai esquecer. Jesus escuta as tuas orações, mesmo chorando com tristeza e sem prazer. Mesmo chorando, não desista, vá em frente, pois se creres poderás ver hoje a glória de Deus. Mesmo chorando, não desista, vá em frente, pois se creres poderás ver hoje a glória de Deus. Esse é o programa Falando ao Coração, o programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova, aqui na cidade, no estado da Paraíba. Louvamos a Deus porque o Senhor está conosco,
né? O Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio, e nós nos encontramos aqui mediante a sua vontade. Ele nos trouxe aqui para nos conceder essa rica oportunidade de podermos estar falando das suas maravilhas, da mensagem do Evangelho que tem poder para transformar a vida do ouvinte. Louvamos a Deus pela sua vida, pela nossa vida, amado ouvinte, você que está aí do outro lado, com certeza Deus tem uma palavra para você nesta noite. Chora, mas glorifica a Deus. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não murmure, não reclame, então louve, mesmo que a bênção não tenha chegado ainda. Para Deus 1000 anos é como um dia, quem sabe brevemente a tua bênção chegará. Para Deus 1000 anos é como um dia, quem sabe brevemente a tua bênção chegará. E queremos saudar a todos os amados ouvintes nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Já estamos aqui com a equipe falando ao coração, presbítero Johnny, pastor Josnaldo e a minha pessoa, o irmão Denilson. Louvamos a Deus porque ele tem mantido esse programa durante vários anos aqui na Rádio Pirau FM. É um programa que tem por objetivo pregar a palavra de Deus assim como ela é. É um programa que contribui para o fortalecimento espiritual da sua vida, amado ouvinte, da vida da sua família, com mensagens bíblicas para o nosso crescimento espiritual. Conhecendo mais a Deus, né, com certeza nós estaremos andando no caminho correto. E louvamos a Deus porque você tem, durante estes anos, acompanhado este programa e tem, com certeza, crescido espiritualmente. Se quiser, fique à vontade para ligar para o programa e falar do quanto você já aprendeu durante todo este tempo aqui ouvindo o programa Falando ao Coração. Você pode participar do programa, né? Além de pedir a mensagem da palavra de Deus, você pode deixar aqui o seu testemunho falando das maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Você pode ligar para os telefones 3365-1187, 3365-1187, e também temos o telefone celular 982-06-5835, 982-06-5835. Eu já vou começar o programa passando a oportunidade para o pastor Josnaldo, né, já o saudando com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, seminarista Denilson e todos os ouvintes ligados no programa Falando ao Coração. Você, membro de qualquer religião, você, membro de qualquer comunidade evangélica, você, ouvinte de todas as naturezas, vocês que me dão a honra desta audiência neste momento, nós queremos abraçar a todos. Não estamos dizendo assim o nome de cada um em particular, porque a lista de pessoas ouvintes do programa Falando ao Coração cresceu muito. E aí a gente fica dizendo um após o outro que dá uma ligadinha para cá. Se você quer assim o seu nome divulgado, dá só um toque pra gente. Aí os telefones já estão liberados, 3365-1187 ou 98206-5835. Olha esse aí, 98806-5835. Você diz, olha, eu sou ligadinho aqui no programa, e a gente vai dizer o seu nome. São muitos ouvintes, amados, muitos ouvintes que estão aí ligados conosco. Agora a gente manda um alô assim para 2 deles, porque se a gente não mandar, olha, tem complicação, tem que mandar, né? Aí o alô para esses 2 que estão ligados. Um é a nossa irmã Marleide. A Marleide, ela cobra alô direto, e a gente entende a situação e manda aqui o alô para ela, e também para o nosso irmão Pedrinho, o nosso irmão Pedro Eduardo, lá na Avenida São Sebastião. Está escutando a gente com a filha e ainda os netos. Um abraço para vocês. Os demais que desejarem dar uma ligadinha, fiquem à vontade. A gente quer divulgar o seu nome também, cada vez que você assim ligar. Denilson, é um prazer estar de volta à Rádio Pirau FM, ao programa Falando ao Coração. O programa Falando ao Coração que vai em todas as camadas da sociedade.
É um programa que não discrimina religião, não. Nosso respeito às pessoas de outras religiões, porém nós pregamos o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. O nosso lema aqui é esse, falar da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que é a única regra de fé e prática do cristão. Não tem outra regra. A igreja às vezes quer criar regras, uma cria de um jeito, outra cria de outro, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é que é a única regra de fé e prática do cristão. Aliás, você que me escuta agora deve ficar ligado no seguinte: não deixe que leis de homens, ou seja, coisas criadas como doutrina pelos homens, elas venham a apertar você. Jesus Cristo disse assim, olha: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse texto aí, o contexto dele está mostrando que as pessoas viviam sobrecarregadas de ensinamentos humanos. Os fariseus atavam fardos pesados sobre as pessoas. Aí Jesus disse: não, venham a mim, eu sou manso, sou humilde de coração. O meu fardo é diferente desse fardo aí que o povo está colocando em vocês. Então aprenda isso aí. Meu jugo é suave, o fardo é leve. Então é diferente do que o homem faz. Infelizmente, na face da terra ainda tem gente que acha que é quem é de fato o mandatário numa pessoa. A pessoa é livre para fazer o que quiser. Agora, faça a vontade de Deus, que isso é mais importante. Portanto, o programa Falando ao Coração, seminarista Denilson, está só começando, e eu quero que todos os ouvintes sejam abençoados. Eu desejo nesta noite que os enfermos sejam curados, que tudo aconteça de bom. E você que está transitando aí pelo centro da cidade, conversando com algum amigo, alguma amiga, quem sabe ali, aquele ciclo de jovens que às vezes se reúne aqui no centro da cidade, escutando a gente, aquele abraço. E prestem vocês atenção nas meditações que nós teremos hoje aqui no programa Falando ao Coração, um programa que serve para abençoar a sua vida. E o programa Falando ao Coração está no ar, graças primeiramente a Deus e depois pelo apoio cultural do Mercadinho Preço Bom do nosso amigo Bebeto. Mercadinho Preço Bom que agora tem uma nova nomenclatura, né? O Preço Bom, aqui na cidade de Alagoa Nova. Ampliou seu estabelecimento e tem procurado a cada dia satisfazer as necessidades do cliente. No Preço Bom você encontra uma grande variedade de mercadorias e preços acessíveis. Então faça uma visita no Preço Bom e confira o que nós estamos aqui falando. Quer dizer, Denilson, que ao invés de mercadinho, então é Preço Bom. Preço Bom. O Preço Bom que fica aqui no centro da cidade. Como é que está lá? O ambiente maior? Um ambiente maior, pastor. Nós estivemos ali frequentando aquele ambiente, né? Uma nova paisagem agradável, né? Bem iluminado, os espaços maiores ali para que o cliente possa transitar com o seu carrinho, né? Isso no Preço Bom. Isso no Preço Bom. E a maior novidade no momento, qual é? Lá no Preço Bom. É a questão do espaço. O espaço. E o Preço Bom continua ampliando seus espaços. Continua, né? A segunda etapa do projeto, né? Já há 35 anos aqui na cidade de Alagoa Nova. Muito bem. Agora o povo quer saber também, sabe de quê, Denilson? De promoção. Como é que estão as promoções lá no Preço Bom? É uma coisa interessante, pastor, porque lá no Preço Bom você encontra sempre ofertas e promoções. É uma coisa que realmente nos chama bastante a atenção, porque não é em todo lugar que nós vemos isso. É o lema lá do Preço Bom, é isso? Ofertas e promoções, quando não é de uma mercadoria, é de outra, mas sempre você encontra, né, ofertas e promoções. O cartazinho está lá escrito, oferta, promoção. E quando você vê isso, é porque a mercadoria está
no preço abaixo do mercado. Então, o Preço Bom é o maior mercado hoje da cidade de Alagoa Nova, não é isso? Sem dúvidas, Tá né? Ampliou também as suas formas de pagamento. Hoje o Preço Bom tem o seu cartão próprio, né? Cartão, né, de compras próprio. Como é que está lá o andamento, John Kleber? Por exemplo, John, dos cartões lá, as pessoas têm feito o cartãozinho do Preço Bom? Com certeza, pastor, aqueles que querem fazer o seu cartão Real Card, você pode preencher o seu cadastro se dirigindo ali à Lan House de Johnny, esse que vos fala, ali perto dos Correios. Você pode ir lá preencher o seu cadastro, leva o RG, o CPF, comprovante de residência, e lá nós faremos o cadastro. Se o cadastro for aprovado, você pode com poucas horas ou com poucos minutos, já fazer a compra, né, com um cartão provisório. E assim que vier o definitivo, tudo bem, mas você pode fazer já com o cartão provisório, ali o cartão Real Card do Preço Bom aqui de Alagoa Nova. Então o Preço Bom sai na frente, né? O Preço Bom sai na frente. Eu acho que é o primeiro mercado a fazer o seu cartão. Como é que é o nome? Real Card. Real Card, cartão real. Olha aí que beleza. Aqui do Preço Bom. Não é mais mercadinho, não, mercadinho não. Hoje é Preço Bom. E muita gente comprando, né? Muita gente. Eu tenho passado lá, tenho visto muita gente comprando no Preço Bom. E você que está nos ouvindo, aproveite. Amanhã, a partir das 8 horas, o Preço Bom abre as suas portas e é logo gente chegando para comprar barato, comprar coisa boa no Preço Bom. E o destaque, pastor, nesta noite vai para o espaço Pet Shop. Ali no Preço Bom você encontra, né, os itens necessários, né, para a criação de animais domésticos, né? Você encontra ração, você encontra coleira, você encontra brinquedos para cachorro. Então você encontra ali tudo isso facilitando, né, a vida daquele que cria animais domésticos. Muito bem, isso no Preço Bom, que fica aqui no centro da cidade de Alagoa Nova, bem próximo ao Teatro Municipal. Está lá o Preço Bom, com a organização de quem, Denilson? Bebeto e Margarete. Muito bem, parece, Denilson, que agora tem um louvor para ser tocado aí. Nós vamos ouvir um louvor com Marcos Nascimento. Não existe no mundo pra mim um caminho feliz assim. É real o amor do Senhor, é o meu Rei, meu Salvador. Nada que vou temer, só com Jesus viver.
Estamos de volta com o programa Falando ao Coração, o programa para a família alagoanovense crescer mais espiritualmente. Muito bem, Denilson, o seminarista Denilson, que é solteiro, ao contrário do presbítero John, que já é casado, e também da minha pessoa, a gente vai aconselhar aqui casais a fazer o que é bom. Olha, se você está casado, não procure se separar. Aguente a barra. Você escolheu alguém na vida para ser casado por toda a vida, não é para viver se separando. A nossa obrigação como pastores, líderes de igrejas, é ajuntar e não separar, né? Às vezes tem casais com problemas, mas dá para segurar a barra. Se houver amor, as dificuldades se enfrentam, sem problemas. Mas é bom sempre um estar perto do outro, um ajudando ao outro, porque aí a vida fica melhor quando você tem um companheiro, a companheira que está lhe ajudando, você tem com quem conversar. Não esconda, de forma alguma, não esconda nada do seu cônjuge. Conte os segredos. Você precisa de ajuda, fale então com o seu marido, com a sua esposa, e aí vai dar tudo bem. Principalmente você, casal de evangélico, você, servo do Senhor, lute pelo seu casamento dentro do padrão. A Bíblia diz que só tem um meio pelo qual o homem pode deixar sua mulher. Se for em caso de adultério dela. Em caso de adultério dela. A gente estuda pelos originais da palavra. É o caso de adultério dela. Mas aí, se ela não adulterar, não tem motivo para se separar. Às vezes tem tantos motivos no casamento que uma pessoa pode se desanimar. Porém, se não houver adultério, não tem por que se separar. Dá para se aguentar. Você foi casado para viver unido por toda a vida. Então não vai imitar o costume de algumas pessoas que por qualquer coisa querem se separar. E infelizmente, até pessoas que incitam a separação. Você que é líder, você que é dirigente de igreja, você que tem ovelhas, então oriente-as a que não deixem o seu marido, não deixem a sua esposa, que vivam mesmo em dificuldades, continuem firmes no amor que vocês escolheram. E o pior é quando se tem filhos, né? Aliás, não é o pior, filhos são bênçãos, mas imagine uma separação com filhos, é uma questão muito séria, e a gente aqui aconselha casais aqui, permaneçam firmes. Olha agora aí para o seu cônjuge, dê uma olhadinha para ele. Você já está na sua cama, para um pouquinho, dê uma olhadinha assim um para o outro. Faça isso agora, dê uma olhadinha assim, sem problema algum, dê uma olhadinha. Veja, esse ou essa que está aí ao seu lado, foi a que Deus lhe deu, foi a que você escolheu. Então respeite e viva em paz. Vamos viver o casamento, aquele casamento insolúvel, né? Casamento que não se desmancha, casamento fixado na palavra de Deus, casamento no Senhor. E não pense você que casamento no Senhor é só quando é na igreja, não é só na igreja. Casamento no Senhor é quando você procura obedecer, faz um compromisso diante de Deus de viver por toda a vida, isso na dor, na doença, não é? Na dificuldade, também na bonança, na saúde, em todos os tempos, viver unido. Então olhe para o seu companheiro, sua companheira agora, dê um sorriso aí, diga, como você é importante para mim, né? Como você é importante para mim. Sem você seria mais difícil. Que Deus esteja abençoando aí os casais ligados conosco aqui no programa Falando ao Coração. Esse é o papel da igreja, unir e não separar. Unir e não separar. A gente tem uma meditação aqui inicial, Denilson, para os ouvintes se ligarem. Eu vou falar sobre o que a Bíblia diz sobre a mulher imoral. Esse tipo de mulher não é aquele tipo de mulher que está lá em Provérbios 31, não, né? Você está lembrado, seminarista, que lá no Provérbios 31 tem o padrão de uma mulher que todo homem que vai escolher alguém para casar deve querer aquele padrão. A mulher virtuosa. A mulher virtuosa. As qualidades de uma mulher virtuosa nós temos muitas, né? Ela faz bem ao seu marido, não faz mal de forma alguma. Ela trabalha, ela compra mantimento para sua casa, compra propriedade. Olha, tem mulher desse jeito. A mulher paraibana, por exemplo, ela é uma mulher que pode, de fato, estar enquadrada nisso que nós estamos dizendo. Uma mulher trabalhadora, trabalha na cozinha, trabalha na loja, trabalha no comércio, isso para sustentar os filhos, né? Para ajudar o marido. Hoje está tão difícil o marido viver só com um salário mínimo. Mas quando tem amor, dá, né, Denilson? Como é que é esse negócio, Denilson?
Um salário mínimo é pouco, mas quando tem amor se multiplica. Como é que é isso aí? Porque, pastor, na presença de Deus é diferente. É diferente, né? Deus acrescenta. Multiplica, né? Multiplica. Assim como ele multiplicou os pães, os peixinhos, ele também faz isso na nossa vida de diversas maneiras. E não é diferente na vida de um casal, né? Agora tem a mulher imoral, né? Tem a mulher que não é virtuosa. Felizmente. Isso é um problema, né, para a vida do ser humano. Sem dúvida, só traz problemas. Agora tem gente que depois que casa quer se separar, porque não viu antes, hein? Porque não viu muito antes. A pessoa só sabe quem é quem debaixo do mesmo teto, sabe, né? Nem debaixo do mesmo teto sabe. Só quem sabe quem é Deus. Às vezes aprendeu errado, né? Tem uma visão equivocada das coisas, não foi orientada acerca da realidade de um casamento, que não é tão simples como muitos romantizam. Não são orientados, né, Denilson? Parece Isso. que os pais hoje não orientam muito os seus filhos quanto ao casamento. A minha sogra no passado, eu disse isso hoje na igreja congregacional, a minha sogra no passado casou, há 70 e poucos anos atrás, ela casou achando que o casamento era somente para lavar a roupa do marido e cozinhar. Somente, ela não sabia o que era casamento. É importante, pastor, os interessados, né, acerca do casamento, procurarem orientação e ter conhecimento a partir de fontes saudáveis, né? Fontes fidedignas, né? A palavra de Deus. Porque a realidade é que às vezes muitas fontes não são capacitadas para dar determinados conselhos e atrapalham mais ainda o andamento das coisas, e é necessário que se tenha cuidado, né, acerca dos conselhos que se recebe, né? É verdade. Um aconselhador bom é diferente de qualquer aconselhador. Sem dúvida. Alguém já disse que conselho, se fosse bom, não se dava, se venderia. Mas conselho bom existe gente boa para dar conselho. A Bíblia fala lá em Provérbios, né, na multidão de conselheiros da sabedoria. A sabedoria, na multidão dos conselheiros bons. Daqui a pouquinho, viu, ouvinte, estarei falando sobre o que a Bíblia diz sobre a mulher imoral. Essa daí é um problema para a vida do ser humano. Denilson, enquanto não chega a hora da gente tratar dessa primeira meditação, o que a Bíblia diz sobre a mulher imoral, eu gostaria de dizer o seguinte, aconselhando também os casais. Vocês que estão namorando, vocês que estão com compromisso, saibam de uma coisa: a Bíblia nem fala de namoro, não é? A Bíblia já fala de compromisso. Negócio já certo, você se conhece, mas já pensa num compromisso. É assim que a Bíblia ensina, não é namoro. Namoro é na nossa cultura. Mas você concorda, por exemplo, que uma pessoa esteja namorando com alguém, uma cidade, outro na outra, só se vê uma vez no mês. Isso dá para se conhecer, Denilson? Pastor, fica complicado descobrir o que o outro é nas ocasiões, nas situações da vida que vão ser enfrentadas no casamento. Não dá nem para sentir o cheiro um do outro. Complicado. Hein, presbítero Johnny? Um lá numa cidade, outro na outra cidade. Se vê uma vez no mês ou em 2 meses. Isso pode dar base para um casamento? Como é que é? Pastor, o senhor está falando do namoro ou do noivado? Bom, Tanto faz, né? é porque na Bíblia não tem namoro, já tem compromisso. Então, a partir do momento que se conhece, Tem um compromisso, né? se ensina por aí, mas isso não tem base bíblica. Por exemplo, não, o namoro é uma fase, noivado não. Quando é cristão, a fase já é compromisso. Não existe esse negócio de namoro. Você pode folhear a Bíblia, você não vai encontrar um casal que primeiro namorou para poder noivar, para depois ter um casamento e, consequentemente, uma separação, como a gente vê hoje. Não tem isso, né? Eu acho que o problema maior, pastor, está em realmente praticar o amor, né? O amor já dentro do compromisso. O amor, isso. Porque eu mesmo, quando estava namorando com a minha hoje atual esposa, eu só via ela em 15 dias, né? Em 15 dias. Mas morando na mesma cidade. Morava na mesma cidade, né? Morava na mesma cidade, mas ela trabalhava fora, eu só via ela em 15 dias só. E hoje... Para sentir o cheiro, o coração batia quando avistava, como é que era? O pastor às vezes gosta de constranger, né? Assim vai esse amor, de 15 dias? esse amor ele vai nascendo, né, de paixão, vai se transformando no amor, e você vai sempre ter a necessidade de estar vendo aquela pessoa do seu lado. Então quer dizer que o amor vai se fabricando e ele não já vem pronto?
você vai descobrindo esse amor para com aquela pessoa. Vai descobrindo que né? tem aquele amor. Porque primeiro você tem a paixão, a atração por aquela pessoa que todo homem, toda mulher tem quando vai iniciar um compromisso, né? Ou quando tem um namoro inicial. E aqueles casais que vão debaixo do mesmo teto e vão descobrir que se amam depois. Que se casam assim, mas nem sabem que se amam. Depois porque o amor conjugal é a necessidade de estarem juntos, né? Sim. É uma necessidade maior de estarem juntos. É diferente, por exemplo, do amor fraternal. O amor fraternal, entre irmãos, o irmão pode estar, por exemplo, lá em São Paulo, e você respeita a vida dele, e você respeita a sua vida e respeita a dele, né? E o amor fraternal é dessa forma. Já o amor conjugal é mais a questão de necessidade de dois estarem juntos, dormirem juntos, e enfim, né? A bênção ser uma só carne. Quando se casam, o amor é chamado de eros, né? O amor eros. Para um casal. Uma só carne, né? Uma só carne, sem segredos. E é isso que a Bíblia mostra, é isso que a Bíblia ensina. Há muitos casais que se separam porque é o seguinte: eles têm essa distância e quando casam a distância continua. A distância continua. Como é que pode? Não pode ser dessa forma. Pastor, é importante falar uma coisa que às vezes essa questão da distância influencia muito. E hoje no mundo da tecnologia a gente vê que as pessoas conversam muito, né, pelo que se conhece mais rede social, WhatsApp. Né? E a ideia é ter cuidado com isso, porque na realidade você estando distante, o amor ele se dá de forma geral na convivência. Né? É onde você vai verificar, né? Você vai verificar o amor da pessoa por você e o seu amor pelo outro, né? Com base nos acontecimentos que vão surgindo na vida, muitas coisas, situações inesperadas, né? Você se casa hoje, mas não sabe o que acontece amanhã, e aí é necessário o exercício do amor, que só se dá na prática. Bom, né? Esse comentário que nós estamos trazendo aqui é um comentário que ajuda casais, ajuda sim. E o cuidado é que, às vezes, muitas pessoas acham que por estar conversando por meio de redes sociais, né, não é nada de errado, é necessário, mas tem que ter cuidado porque só isso não é suficiente. Conversar por meio de WhatsApp, rede social, ver foto engana muito, hein, amados? Hoje nós temos aí Photoshop, né? E que faz a moça ficar diferente. Imagina, ela vai fazer uma foto ali no WhatsApp, ela coloca uma foto com maquiagem, dando uma nova, assim, leitura à sua face, ao seu corpo. Então o jovem vê pelo outro lado e diz: essa daí dá pra mim. Mas quando chega o dia, e aí? Muda, não tem mais a maquiagem. Por exemplo, o casal vai hoje, casou, lua de mel, vão pra casa agora à noite. A maquiagem mais tarde vai cair, viu? A maquiagem vai cair. Quando amanhecer o dia que o jovem vê aquela jovem com aquela maquiagem borrada, ele vai dizer: não é com quem eu casei, não é quem eu esperava. Às vezes se casou com a foto, né? Casou com a foto, não casou com a pessoa. Casou com a pessoa. É por isso que você deve orar pela pessoa e não pela foto. Você deve orar pela pessoa. Você deve prezar pela pessoa e não pela foto da pessoa. Bom, é um comentário aqui no programa falando ao coração Seminário C.D. Nilson para ajudar os casais a se manterem unidos no Senhor. Mas vamos agora ao que a Bíblia diz sobre a mulher imoral. Olhem, meus caros ouvintes, a Bíblia diz que os lábios dessa mulher, os lábios desse tipo de mulher imoral, destila mel. Veja se dá para entender. Os lábios da mulher imoral destila mel, ou seja, sai dos seus lábios mel. É uma forma figurada de falar. E diz também que as suas palavras são mais suaves do que o azeite. As suas palavras deslizam mais do que o azeite. Isso de uma mulher imoral. Mas diz que o fim é amargo como fel. O que é doce passa a ser amargo como fel. E também diz que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Corta igual a uma espada de 2 gumes. Os lábios de uma mulher enganosa, os lábios de uma mulher imoral, os lábios de uma mulher indecente. De forma sai mel dos seus lábios quando ela fala, né? Por exemplo, meu amor, quando diz eu te amo, sai mel, isso é doce. Mas diz que no final fica amargo como mel. Aliás, amargo como fel. Amargo como fel. No início é doce,
mas depois amargo como fel. Onde é que está isso? Na Bíblia. Provérbio de número 5, versos 3 e 4. Está escrito aí na Bíblia, a palavra de Deus, que os lábios dessa mulher destilam mel e as suas palavras deslizam, são macias como um azeite, mas no final é amargo como fel e é cortante como uma espada de 2 gumes, ou seja, uma espada que corta dos 2 lados, para você se orientar, meu caro ouvinte. Mas vejam só, quando o mel vira amargo, isso aqui no texto é uma comparação, é uma analogia do que significa princípio e fim das coisas. Vocês podem prestar atenção que geralmente, no início, tudo parece que vai dar certo, né? O casal se viu a primeira vez, olhou, se atraiu. Ah, eu acho que é fulano que vai dar certo para mim. Não, fulano tem o meu jeito. Esse aí, a moça pode pensar, esse aí é o que se encaixa para mim. O jovem pode pensar, ah, aquela moça é aquela que se encaixa para mim. Veja como são doces os seus lábios, como sai mel. Mas vejam bem, às vezes no começo é desse jeito, mas quando chega no final, amargo como mel. Geralmente no início das coisas parece que tudo vai dar certo, porém lá no final geralmente é um grave problema, né? Como às vezes as pessoas se contentam a apresentar o seu cônjuge pra gente em tempos de noivado, em tempos de namoro. Olha, fulano, veja aí, eu que sou pastor, de vez em quando a gente passa muito por isso, porque as pessoas chegam e dizem, olha, o namorado é esse aqui, a namorada é essa, como é que, será que vai bem? A gente olha assim, vê até um casal que combina, mas será que é somente isso? No início, né, Denilson? Quando chega o dia dos namorados, um presente, recebe outro, aí o rapaz diz, minha filha, eu te amo, olha como os seus lábios são doces, é como mel. Mas olha o que eu estou dizendo, no final pode ser amargo como fel. Eu vi recentemente alguém que falou muito sobre isso, acerca de um casal, uma profecia que saiu aí, se marcando, dizendo o seguinte, olha, fulano pode ser para você uma bênção, mas veja bem, às vezes você pensa que é ouro, é uma bijuteria. Você às vezes se encaixa olhando aquela joia, é uma joia rara, mas olha, se tratando dessa mulher, pode ser uma bijuteria. Mas bijuteria também tem o seu valor. Bijuteria também tem o seu valor, só que é mais barato a coisa. Mas tem seu valor. Casais, todo cuidado é pouco. Gente que pensa em crescer, noivar, ir ao casamento, viver uma vida, pense bem. Existe a mulher que é imoral. Mas também não é só a mulher não, viu, meus amados ouvintes? Tem também o homem imoral. Tem também o homem que não merece ninguém que case com ele, não. Só uma pessoa da mesma peça, do mesmo quilate, desse tipo de ouro que ele é. Tem também muito homem mau, e as nossas jovens devem ter cuidado. A Bíblia fala aqui dos lábios dessa mulher que é enganosa, mas também tem os lábios do homem que é enganoso. A lábia para ganhar as pessoas. Casamento é uma coisa tão séria. Certa vez eu ouvi alguém dizer que esse negócio de casamento insolúvel é coisa de padre e de pastor. E eu quero dizer aqui que não é não, viu? Eu discordo plenamente e tenho como provar o contrário. Casamento insolúvel não é coisa para pastor e padre, não. É coisa de casamento bem feito. Casamento para toda a vida. Casamento para toda a vida. Infelizmente hoje tem gente brincando aí. Esse tipo de mulher dos lábios doces, mas ela é uma mulher imoral. Na hora, na frente da pessoa, ela engana. Depois vem a traição. E também tem homem dessa mesma forma. Porém, a convivência do dia a dia. Eu aconselho você, casal, a ter cuidado, viu? Você que é homem, observe bem os lábios dessa mulher. E você, mulher, observe bem os lábios desse homem. Deus fez o casamento para ser por toda a eternidade. O que tem acabado muito com o casamento de cristãos é o adultério. Aquele que Jesus falou. O homem só tem um meio pelo qual pode deixar sua mulher. É se for por causa de adultério. Não havendo esse motivo, não tem por que se separar. Segura a barra. Mas a mulher, pastor, é imoral. E você não viu não, meu filho, enquanto você conviveu com ela? A não ser que ela estava em São Paulo, você aqui. Ela lá com outro namorado e você aqui com outra. Aí como é que se conhece? A coisa tem que ser encaixada como a Bíblia ensina. Eu me recordo agora aqui de Maria, a mãe de Jesus, que não era uma mulher enganosa, hein?
Maria, mulher de Jesus, não era uma mulher enganosa. Ela era pecadora no sentido de ser humana? Sim, mas ela não tinha os lábios enganosos. E quando ela apareceu grávida, o que foi que José fez? José logo pensou em deixá-la. José deve ter pensado, isso foi adultério, coisa que não foi. Maria estava grávida pelo Espírito Santo de Deus. E Maria, com relação a muitas que nós temos hoje aí, é um exemplo. Porque Maria foi casada com José. Você não vê dizer, Maria casou com José e teve outros maridos e outros. Não. Maria foi quem foi. Como eu já falei, pecadora, porque ela era humana. Ela era humana. O que não foi pecador foi o que nasceu do ventre dela, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas Maria era diferente. Entretanto, veja o exemplo de mulher que ela foi. Veja o exemplo de Sara, mulher de Abraão. Veja bem que exemplo. Então, a Bíblia diz que essa mulher imoral tem os lábios como mel. Que beleza, hein? Os lábios como mel. E as suas palavras são macias. Mas depois, o fim é amargo como fel. Amargo como fel. Isso aqui não é uma regra para toda mulher, não. A mulher é uma bênção de Deus. Ela é tanta bênção para o homem, que Deus olhou para o homem e viu que não era bom o homem estar só. Disse, eu vou fazer uma auxiliadora. Agora, interessante. Eu chamo a atenção sua, meu caro ouvinte. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma auxiliadora. Uma auxiliadora. Hoje muita gente entende que é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Preste atenção ao que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliadora. E por que tanta gente tem que ter 1, 2, 3? Se não der certo, arranja outra. Que conversa é essa? Tudo de cabeça para baixo. Tudo de cabeça para baixo. Segure a barra. Mesmo que a mulher esteja aí com os lábios feitos mel, você deve observar se aquilo é mel mesmo, porque não é mel. Às vezes você diz, é mel, mas no final é fel. Então não é mel, é só a mistura das coisas do dia a dia. Porém, parabéns a você, mulher, parabéns a você, casal, parabéns a você que é irmã em Cristo, que tem preservado o seu casamento. E preste bem atenção, antes de casar, olhe os lábios desta mulher. Antes de casar. Porque se você for olhar só para depois de casar e vai reclamar, não adianta. Fique calado, engula aquilo. Se você tem de fato amor por ela, aí você vai ponderar as coisas. Você, mulher, se vê um homem também que tem esses lábios dessa forma, pondere. Se já são casados, tenham cuidado. Se não houve adultério, continuem juntos. E a Bíblia diz que essa mulher tem os lábios como mel, mas no final é como fel. Que vocês entendam essa palavra e façam um bom casamento. E quem já é casado, que viva cada dia mais, bem melhor, isso para a glória de Deus. Então, esta foi a primeira palavra nesta noite sobre o que a Bíblia diz sobre a mulher imoral. Que todas vocês mulheres sejam mulheres de bem e que vocês casais vivam bem para a glória do Senhor nosso Deus. Pastor, e nós temos novidades agora para outubro, né? O mês de outubro. Mês de outubro, né? O 4º encontro, né, de jovens evangélicos aqui na cidade de Alagoa Nova. Undevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Paz pra você, amor e união. Deus quer nos ver assim, a luz em cada coração. Povo de Deus, família abençoada, paz pra você. Um só Deus e Pai de todos,
age por meio de todos e está em todos. Povo de Deus, família abençoada, paz pra você. Paz para todos. O quarto encontro de jovens evangélicos aqui na cidade de Alagoa Nova a ser realizado pela Unevan, em específico o Departamento de Jovens, né? Nos dias 12 e 13 de outubro. 12 e 13 de outubro, né? Um sábado, que é feriado, né? E o dia 13, que é um domingo, né? Aqui na cidade de Alagoa Nova. Local já definido, o Grupo Escolar Professor Cardoso, né, ali na Avenida São Sebastião. Nós já temos os palestrantes confirmados, né, nós já temos os inscritos que irão ali se hospedar naquele local. E, amado ouvinte, nós aproveitamos a oportunidade, você jovem que está escutando o programa, você também é o nosso convidado para participar das palestras. Seminarista Denilson, qual a estimativa das inscrições hoje? Pastor, nós temos cerca de 40 pessoas, né? Que vão ficar hospedadas. Que vão ficar hospedadas. Cerca de 40 pessoas, 40 um bom número pessoas. já, né? Um bom número daqueles que vão ficar hospedados ali. Porque tem outros que vão, mas não vão ficar hospedados. Não, eles irão participar das palestras, né? Dos cultos que haverão, né? Das programações que acontecerão naqueles dias, né, que estão por vir, o dia 12, dia 13, sábado e domingo, né, mas não se hospedarão, né, e como eles, né, o amado ouvinte que está escutando o programa, falando ao coração, também é o nosso convidado. Seminarista Denilson, são 6 igrejas que integram hoje a Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. Cada igreja tem o seu departamento de jovens, né, até porque a igreja tem isso aí. De cada igreja tem participação, como é que é? Pastor, temos participações de várias igrejas, né? Alguns irmãos, né, de outras comunidades, né, vão participar também, evangélicas, na cidade de Alagoa Nova, né? E nós teremos ali participação em torno de 5 igrejas, né? Que possuem, né, departamento de jovens. E quando não possuem, tem jovens, né? Igreja tem jovens. Você não tem o departamento, mas tem jovens. Tem né? jovens que trabalham, né? Então, vão participar. Nós louvamos a Deus por essa organização. Dias 12 e 13 de outubro, no Colégio Professor Cardoso, o quarto encontro de jovens, promovido pela Unevan, União dos Evangélicos de Alagoa Nova. A Unevan vai bem, o departamento de jovens vai bem. E esse ano é ano de eleição, né? Para diretor de departamento. Como é que estão, assim, como é que estão os andamentos já para uma nova diretoria, Deus? Você já tem alguém ou você vai querer continuar nesse cargo? Pastor, eu não tenho informações acerca de quem possa ser, né? Não. Eu só quero dizer que é uma coisa muito séria, porque a Unevan é séria. Você que não conhece a Unevan precisa conhecer. Você, igreja que está distante, eu não sei porque você vive distante, não sei qual foi a Bíblia que você aprendeu que não pode se unificar com outra igreja. Eu não sei qual foi a Bíblia que você aprendeu, porque a Bíblia Sagrada não foi, né? Não sei qual foi a Bíblia. As igrejas estão reunidas, os jovens estão unidos aqui em Alagoa Nova. Pastor, eu gostaria de destacar apenas um dos temas que serão ali trabalhados. Mas o tema central é qual mesmo? O tema central é não vos conformeis com este mundo. Então vamos destacar uma das palestras. E serão várias aplicações feitas ali. Uma das palestras, por exemplo, que vai ser abordada ali é uma perspectiva sobre ideologias anticristãs. Ideologias anticristãs. Tem muito aí no mundo hoje. Né? Muitas. Paulo já alertava, né, das filosofias, das vãs sutilezas que atrapalham muito, né? Chegam como heresia na mente de muitos jovens e de adolescentes então é preciso eles terem um conhecimento do cristianismo. A ideologia de gêneros é uma delas, né? Se destaca aí, se proliferando na sociedade. Nós, como igreja de Cristo, temos que dizer a verdade. Deus fez o homem, a mulher, não fez metade de cada coisa. É homem, mulher, e nós precisamos ensinar isso nas igrejas. Tá certo, pastor? Você, líder religioso, ensine isso pela palavra de Deus. Esse encontro aí vai ser bom, porque uma palestra dessa natureza
deve englobar isso também, não é, Denilson? São várias ideologias, óbvio que não vai dar para o palestrante tratar sobre todas, né? Mas ele destacará aquelas principais no momento atual em que nós estamos inseridos na sociedade, né? Obviamente, muitas ideologias são, às vezes, colocadas como se fosse uma verdade, né? Que já tivesse comprovação científica sobre aquilo, quando não se tem nada sobre. Por exemplo, teoria da evolução é uma. Sim, teoria da evolução, meu Deus. O povo ainda fala sobre apenas isso. Uma teoria. Teoria da evolução. Que o homem veio do macaco. Tem mais macaco do que homem, hoje em dia. Você olhar, cada macaquice, o povo ainda crê nessas coisas. Denilson, mas se uma pessoa, um jovem que não é evangélico, porque a programação é organizada pelos evangélicos, mas se jovens que não são evangélicos quiserem participar dessas palestras, eles podem ir, né? O nosso convidado será bem recebido, haja vista que o assunto a ser tratado é para todos. Para todos, sem dúvida, então. Será uma abordagem em que é para o crescimento espiritual daqueles que quiserem aprender mais, né? Conhecer mais acerca, né, da graça de Deus, do conhecimento de Deus. Então é importantíssima a participação de evangélicos, jovens evangélicos e não evangélicos, nos dias 12 e 13, né, ali no Grupo Escolar Professor Cardoso. A abertura, pastor, acontecerá a partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã estaremos iniciando os trabalhos. Então é importante que os amados jovens cheguem mais cedo para fazer, né, o cadastramento. Muito bem, então essa programação nós convidamos a toda a Lagoa Nova, todos os jovens, quem não se sente jovem também, mas quer estar para ouvir palestras, vai ser muito importante. Você vai ser bem recebido ali no Colégio Professor Cardoso. Que data? Será 12 e 13 de outubro, né? Sábado e domingo no Colégio Professor Cardoso. Tudo quase pronto, né, Denilson? Para essa grande festividade. Seminarista Denilson, enquanto você conversa com o presbítero Jones sobre um louvor que a gente vai tocar agora, eu gostaria de anunciar uma segunda palavra para esta noite. O que a Bíblia diz sobre uma pessoa que está com a alma abatida, angustiada, alguém que está sofrendo, alguém que neste momento está assim, pensativo da vida, e talvez até alguém que não veja solução para o seu problema. O que é que a Bíblia diz sobre estas pessoas? Tem palavra de bênção aqui. Então, depois do louvor, então nós vamos estar falando sobre isso. O que a Bíblia diz sobre uma pessoa que está com a alma batida, uma alma perturbada, a alma conturbada, nesse momento passa por dificuldades, tem problema na mente, está se sentindo uma pessoa pesarosa. Daqui a pouquinho, depois do louvor, nós vamos estar falando sobre o que a Bíblia diz sobre essa situação, sobre essas pessoas. Então você nos aguarda, porque será uma palavra de bênção para você daqui a pouco. O louvor com Robson Monteiro, o melhor amigo. Vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim pra onde eu vou. O meu coração é teu, Espírito Santo. És bem-vindo em minha vida, Espírito Santo.
sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim, pra onde eu vou. O meu coração é teu, Espírito Santo. Eu te adorarei, Senhor. Adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Tua vida em minha vida, és bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Adorarei, amado da minha alma. Adorarei. Tua vida em minha vida, és bem-vindo em minha vida. Oh, é por isso que eu sempre te adorarei, Senhor. És bem-vindo em minha vida, Senhor, porque eu sempre te adorarei. Enquanto eu viver aqui, Senhor, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Eu me prostro diante de ti, Senhor. Eu me curvo a te adorar. Eu convido a igreja a adorar ao Senhor. Tua vida em minha vida, és bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Espírito Santo. Esse é o programa Falando ao Coração. O programa da Igreja Congregacional aqui na cidade de Alagoa Nova. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Falando ao Coração. Esse que vos fala é o pastor da Igreja Congregacional, da qual esse programa faz parte. E nós queremos convidar você agora para ouvir o que a Bíblia diz sobre uma pessoa que está com a alma abatida, com a alma perturbada, uma pessoa que está pesarosa. O que é que a Bíblia diz sobre essas pessoas? Qual é a mensagem que nós temos para essas pessoas neste momento? Bom, a Bíblia diz que esta pessoa deve esperar em Deus. Irmãos, isso não é coisa demais. Esperar em Deus. Quando uma pessoa se encontra triste, abatida, a alma sentindo as dores das batalhas do dia a dia, uma alma perturbada, uma pessoa que talvez esteja sem esperança nesta noite, a Bíblia diz que ela deve esperar em Deus. Não tem que esperar em outra coisa, não. É em Deus mesmo. Esperar só em Deus. O tempo diz muita coisa. Há pessoas que não têm paciência para esperar, mas o tempo vai dizer muita coisa. O tempo vai trazer à tona muitas explicações que a pessoa não tem na atualidade. Na verdade, uma pessoa que espera em Deus deve ter a confiança que ainda haverá louvor pelo que Deus vai fazer. Deus nunca para de fazer alguma coisa, irmãos. Ele já fez muito, Ele está fazendo mais hoje e muito mais Ele fará. Pode ter certeza. Muito mais Ele fará. A Bíblia diz no Salmo 42, o 5º verso:
Porque você está abatida, ó minha alma. Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. É o que a Bíblia diz. Ela pergunta e ela mesma responde. Por que você está abatida, meu querido, ou minha querida? Por que você está abatido, meu querido irmão? Por que você está abatido com tantos problemas que acontecem? Por quê? Só porque está passando por dificuldades? Será que não é demais ficar abatido, ficar triste dessa forma que você está? E vejam só o que a Bíblia diz. Na realidade, você tem que esperar. É isso que a Bíblia manda. Para tudo tem um jeito quando Deus quer dar um jeito. Você sabia disso? Tudo tem jeito quando Deus quer dar um jeito. Quando você quer dar o seu jeitinho, quando você quer dar a sua forma de resolver problemas, aí é diferente. Mas quando é Deus que dá o jeitinho, a coisa dá certo. Porque Deus sempre dá jeito àquilo que tem jeito. Então, se você nesta noite está aí abatido, triste, enfrentando uma luta assim que aos seus olhos não tem solução, você pode dizer que a sua esperança acabou, e por isso a sua alma está abatida, por isso você está angustiado, por isso você está, talvez, num estado depressivo, porque não viu solução para o seu problema, perdeu o controle das coisas, não tem mais a visão do reino de Deus. Você que agora olha só numa direção, ao contrário daquela que Jesus mandou você seguir. Se você tem passado por essa situação, o remédio é esperar, mas esperar em Deus. Procure fazer a sua parte, sim, mas é necessário que você espere em Deus. Para a alma batida, a alma angustiada, a alma perturbada, a alma sem consolo, o remédio é esperar em Deus. É isso que a Bíblia diz aqui, neste salmo que já é tão conhecido, salmo tão conhecido, mas que traz uma lição grandiosa para nós nesta noite. O salmo de número 42, o verso 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Que essa meditação ela possa ficar gravada no seu coração. E que ela seja um consolo para a sua alma. Alma cansada, alma abatida. Presbítero Jones, se tiver aí, Jair Pires, procura aí, alma cansada, para a gente colocar para tocar no ar, para que essas pessoas sejam mais confortadas ainda. Espere em Deus, espere em Deus. Ainda haverá tempo de louvar a Deus por tudo que Deus fará. É isso que a Bíblia diz para quem está com a alma angustiada. Você pode estar enfermo, você pode estar com uma conta muito alta para pagar, não vê solução. Você pode estar com um problema muito grave na sua família. Você pode estar enfrentando um problema gravíssimo no seu trabalho. Você está olhando para todos os lados e não está vendo solução. Nesta noite eu lhe convido para ouvir o que a Bíblia diz. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, que é o meu Deus. Ele é quem é o meu auxílio. Ele é quem é a fonte que me faz viver. Espere nele, pois Ele fará alguma coisa mediante a sua vontade. Pois é, a nossa esperança só deve estar em Deus. Muito bem, e aí Jair Pires vai cantar Alma Cansada. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus.
trazem tormentos e fazem chorar. Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. É o programa Falando ao Coração, o programa que leva a palavra de Deus até você. Viu que belíssimo louvor, né, do cantor Jair Pires. Belíssimo louvor. Aí era o Jair Pires e a esposa dele, a irmã Osana, era Jair Osana. Inclusive um louvor que o departamento de homens da congregacional já cantou em playback. Hoje nós temos muitos louvores bonitos, aliás, todos os louvores são belos, mas você vê que parece que antigamente o povo cantava mais para louvar a Deus mesmo. Hoje tem muito show, né? Cantava mais com a alma. Com a alma, porque é para Deus. Esse negócio de show no meio evangélico, show. Querer se apresentar. Ficou igual ao profano, né? Esse negócio de show, né? Ficou igual ao profano. Então, a gente tem que ver a maravilha que é o louvor a Deus. O louvor liberta, né? Até porque o mundo canta para promover o nome, né, das bandas, mas o crente ele canta para adorar a Deus. E para ganhar dinheiro o mundo também canta, né? O profano é para ganhar dinheiro. Mas aqui o crente, por exemplo, o servo de Deus, ele canta para louvar a Deus mesmo, enaltecer, adorar o nome do Senhor. Tem alguém que esteve falando com o presbítero Johnny ali agora há pouco. Vejamos quem foi, presbítero. Muito bem, quem ligou para cá foi José Francisco, ali da rua Eunides Leite. Ele pediu para a gente tocar novamente o louvor, né? Eu acredito que assim que der o tempo, né, o final do programa, ou então quando for propício, nós vamos repetir esse louvor aqui. Como o nosso irmão José Francisco aí, ouvinte assíduo do programa, vamos preparar esse louvor para agora. Esse louvor tem mensagem. Quem sabe Deus está fazendo uma obra aí em muita gente que está ouvindo esse louvor, porque na verdade o louvor liberta. E eu gostaria de chamar a sua atenção, porque depois do louvor nós vamos trazer outra mensagem dentro do tempo aqui, que é o que a Bíblia diz sobre manter a ordem no culto. Não é fazer uma liturgia, não. Não é ter aquela ordem da liturgia, primeira oração, depois... Não é isso não. Estou falando de manter a ordem, ou seja, não ter bagunça no meio de um culto, não ter coisas que estejam fora da palavra, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto pela Bíblia Sagrada. Mas, Denilson, quando um ouvinte pede assim para repetir um louvor, o que será que está passando pelo coração dele, pela mente? É uma coisa... Pastor, o louvor que tem uma letra bíblica, né? É uma mensagem está falando com ele, né? Devem ter outros ouvintes aí se alegrando, porque nós falamos agora há pouco sobre a alma abatida, a alma que enfrenta problemas difíceis. Tem gente com depressão. Aliás, dizem que essa doença aí, depressão, é uma doença do século. Muita gente com depressão, falta de Deus também. Aliás, falta de Deus, né? Falta de Deus. Se preocupa demais a pessoa, muita conta para pagar, não sabe se controlar, não tem escape, não tem saída, então gera aí um estresse, um estafa, vem o quê? Uma depressão e por aí. Jesus nunca teve depressão na vida, nunca Jesus teve depressão. Jesus nunca teve depressão, enfrentou a cruz, foi para a cruz, chorou ali amargamente, né, quando foi falar com Deus. Pai, se é possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas não foi depressão, não. Ele passou a noite orando. Depressão não, discordo. Jesus nunca teve depressão, não. Que vocês não tentem encontrar explicação para dizer que Jesus teve de fato depressão, porque não. Nem teve medo da cruz também, não. Ele foi em frente, sabe, passando as angústias. Ele foi, né, enfrentou muita coisa. Quando ele diz, Pai, ele clama lá na cruz, e o Pai ouvindo, mas era como se não estivesse ouvindo. Ele clama ao Pai,
e o pai ali o abandona porque ele tinha que passar por aquilo, o Senhor Jesus Cristo. Mas depressivo nunca, não, de forma alguma. Ele era o próprio Deus. Quem já viu Deus com depressão? Vamos parar de pregar heresia, de achar certas coisas. O homem sim, ele fica deprimido mesmo, porque o homem não tem controle. O homem conhece Deus, mas é como se não conhecesse. Aí o homem sim, mas Jesus nunca passou por isso. Então, quando uma pessoa está aí, de fato, pedindo para repetir um louvor como esse, é porque está sendo abençoado. Então, Denilson, anuncia aí, é o cantor Jair Pires. Jair Pires, né? Alma Cansada. Não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te virá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada. Espera em Deus, confia somente no seu amor. Estamos de volta com o programa Falando ao Coração, com a mensagem final nesta noite. Graças a Deus, nós caminhamos aqui no programa Falando ao Coração, procurando abençoar vidas com a palavra da salvação, melhorar os dias de vida para as pessoas. É isso que a Bíblia nos ensina, apesar de nós sabermos que os tempos são difíceis e que o fim se aproxima, mas a nossa obrigação é mostrar também que Deus dá solução a todo o problema. Então vamos para o tema anunciado na última meditação desta noite. O que a Bíblia diz sobre manter a ordem no culto cristão? Manter a ordem no culto cristão. Bom, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 26, que no culto cristão tem salmo. Salmo é louvor. E salmo vem do Velho Testamento. E aqui quebra um princípio de alguém que acha que o Velho Testamento não tem mais valor. O Espírito Santo foi quem inspirou o Velho Testamento e tem valor. No Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 14, o verso 26, está dizendo que nos cultos cristãos tem salmo. Salmo é louvor.
Tem também no culto cristão o ensino pela palavra de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos. No culto cristão tem também revelação, porque é um dom que Deus dá, dom de revelação, para revelar certos mistérios que são para o homem, mistérios, mas para Deus, Deus vai e revela ao ser humano. O texto bíblico também diz que num culto cristão tem línguas, tem o dom de línguas estranhas, tem sim, e tem também interpretação das mesmas. É o que a Bíblia está dizendo. Vejam que o início aqui da meditação a gente pergunta o que a Bíblia diz sobre manter a ordem no culto cristão. Bom, logicamente que num culto cristão tem outras coisas. Por exemplo, oração tem num culto cristão. Não está inserido aqui no que o Paulo falou, mas no culto cristão tem oração. Num culto cristão tem uma série de coisas. Paulo aqui não falou, mas no culto cristão tem oração? Tem. Falar com Deus em nome de Jesus? Tem. Porém, nesse texto aqui, esse texto fala da ordem, ou seja, o contrário da desordem. Culto precisa ter ordem, e ordem é não ter bagunça. Ordem é ter uma coisa lógica, um culto racional, um culto que adora a Deus. Não é um culto onde você está e você não entende nada do que está se passando, principalmente na mensagem da palavra de Deus, que precisa de entendimento, precisa de compreensão para consolo. Por exemplo, em um culto cristão, no máximo, a Bíblia está dizendo, no máximo, 3 pessoas podem falar em línguas. No máximo, 3 pessoas. E tem que ter intérprete para o culto ser organizado, para o culto estar em ordem. Estou falando, não é liturgia. O texto aqui se refere à ordem, ao contrário da desordem. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 26, diz que um culto cristão, ele, no máximo, 3 pessoas podem estar falando em línguas estranhas, porque ele é organizado e tem que ter intérprete. Vejam só, sendo 3 que falem em línguas, que seja sucessivamente, um após o outro. Não é aquele bolo de pessoas falando em línguas estranhas, não é essa forma. Imagine um culto com toda a igreja falando em línguas estranhas, e isso sem ter um intérprete. Se todo mundo fosse falar em línguas estranhas na igreja, será que daria tempo a alguém estar interpretando? Porque era muita gente falando para os intérpretes interpretarem línguas estranhas na igreja. A língua existe no culto, sim, é um momento de gozo, de glória, momento abençoado quando o crente está em comunhão com Deus. Mas eu tenho prestado atenção que muitas vezes também tem pessoas que estão falando em línguas naturalmente. Aquelas línguas naturalmente. A pessoa está falando com você, está dando um conselho a você, e de repente falando em línguas estranhas. Parece uma coisa estranha. Quando é no culto, na ordem do culto, ou para colocar o culto em ordem, o culto racional que a Bíblia fala, é preciso que seja dessa forma que a Bíblia está ensinando. 3 falando em línguas estranhas tem que ser um após o outro. E também vai ter que ter intérprete. Segundo aos Coríntios 14, o verso 27, é quem diz isso, é a Bíblia Sagrada. E nessa interpretação, alguém tem que ter entendimento para dizer o que é que significa aquilo que está sendo falado. Isso está em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 27. É essa ordem aí que a Bíblia fala, é essa ordem que a Bíblia ensina para que haja num culto cristão. Denilson, nós agora há pouco viemos de um culto cristão na igreja congregacional, graças a Deus, um culto abençoado, com muitos louvores. O coral da Unevan esteve cantando lá, foi uma bênção. As pessoas que estavam ali estavam diante do Senhor, e lógico que a gente não ouviu línguas estranhas lá, mas se Deus quisesse usar alguém, poderia usar. Isso não é proibido, isso é dom, e ninguém pode manipular os dons de Deus, porque Deus manda a hora que Ele quer, como quer, e dispensa o dom a quem Ele quer. Mas é preciso ter essa ordem lógica no culto cristão. Quando não houver intérprete, o que é que se faz? Quando alguém está falando, 3 falando em línguas na igreja, mas não tem intérprete, a Bíblia vai aconselhar algo importante que eu gostaria que os meus irmãos em Cristo estivessem ouvindo e colocando em prática. Quando não houver intérprete lá na igreja, para essas línguas que se falam, então a pessoa deve ficar calada, tácita na igreja, fechar os lábios, falando somente consigo mesmo e com Deus. É com Deus e com Ele a comunhão. Quem diz isso é a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 28. Isso é doutrina para a igreja. E ainda sobre essa ordem de manter lá o culto, a Bíblia também fala o seguinte, sobre a profecia, que é um dom tão mal compreendido hoje nas igrejas.
A profecia que é verdadeira vem do Senhor, que esclarece, que diz, às vezes revela o que Deus quer mandar. Aliás, é a revelação de Deus ao homem, a profecia. Existe o dom da profecia, sim. E o que é que diz a Bíblia sobre essa ordem de culto com a profecia? 1 Coríntios capítulo 14, o verso 29 diz que devem falar 2 ou 3 profetas e os outros devem julgar. Olha, somente 3 profetas falando para se ter entendimento. Os outros estão julgando, até porque não se sabe o que eles estão falando diretamente. Tem que ver se aquilo ali é verdade. Tem que testar os profetas, sim, o espírito deles, para saber se aquilo ali é de Deus mesmo ou é o homem emocionado que está falando alguma coisa. Porque a emoção leva as pessoas a falarem muitas coisas. E tem mais, queridos. Se uma destas pessoas que estão falando, se nela houver uma revelação, ou a outra pessoa, Deus revelar alguma coisa no momento em que alguém estiver profetizando, a Bíblia manda que o primeiro se cale, para que haja ordem no culto. Não pode ser um tomando a palavra do outro, não é um criticando o outro, mas é sim o poder de Deus sendo ali colocado em evidência em um culto para a glória de Deus. E quem é que diz isso? 1 Coríntios capítulo 14, o verso 30, para que haja compreensão. A profecia, a Bíblia diz que é para consolar. E como é que uma profecia vai consolar se a palavra não é totalmente bem passada? Se é uma coisa criada, se não é aquilo que vem de Deus de fato? É preciso ver isso para que um culto cristão esteja em ordem. E aí, queridos meus irmãos, esta forma de profetizar na igreja é para que haja de fato esse consolo que tanta gente precisa. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 31 diz, é para que haja o consolo. A profecia tem essa diretriz de consolar. Ela consola, ela exorta, ela mostra também. E aí a coisa melhora quando a profecia é dessa forma. Mas vejam bem, se alguém quiser falar de toda forma, quiser forçar a barra e quer falar de todo jeito, deve lembrar que a Bíblia diz o seguinte, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. Há muita gente que entende o seguinte, não, eu tive que falar porque não pude me conter, eu falava, eu tinha que falar, mas os espíritos estão sujeitos aos profetas. Os espíritos aqui estão falando acerca da essência do que ele vai falar. A verdade é para ser falada em qualquer tempo, mas tem um tempo para tudo. Tem um tempo para todo propósito. E você que é profeta, você que leva a palavra de Deus, você que ensina, você que mostra o que Deus está falando, precisa entender isso. Que é, na realidade, os espíritos que precisam ser de fato testados e consolados. Aliás, consolados não, eles estão controlados por aquilo que você está fazendo, profeta. Você não fica à vontade. Tem que ser controlado. E tem alguém que lhe controla. Tem muita gente que abre a boca e é um desastre. Alguém já disse que o Pelé, com a bola no pé, jogava muito, mas com o microfone na mão é uma decepção. Então tem muita gente que vai falar das grandezas de Deus, e principalmente uma profecia, e é uma decepção, porque ele não entende isso, que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, e tem que falar aquilo que Deus manda. E é por isso que Deus não é Deus de confusão. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios, Paulo falando, Deus não é Deus de confusão, e por isso que o culto racional, o culto que tem entendimento, não pode ter essa mistura de profecia, de línguas, sem que haja explicação. Portanto, está aí uma forma de organizar um culto cristão, uma forma de organizar um culto racional. Não é liturgia, repito, mas é culto que tem a ordem. É o contrário da falta de ordem. Tudo com ordem e com decência. Então, é isso aí que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz sobre um culto cristão organizado. É bom quando a gente está num culto e entende tudo quanto está se passando, não é bom? É bom. Imagina você estar num culto, como antigamente, a missa era em latim. Diz que as pessoas iam para a missa no passado e o padre dizia uma palavra lá, dispensava o povo, mas o povo não sabia o que era. Aí o sacristão chegava e dizia, o padre quer dizer que terminou a missa.
porque muita gente não sabia. Aí era quando o povo ia embora. Hoje muita gente vai para a igreja evangélica, tal, cristã, mas chega lá, não entende o que está se passando no culto. Terminou, aí ele está dizendo, mas Deus não falou. Quando Deus falou tanto no culto, mas ele está dizendo, Deus não falou. É preciso ter esse entendimento racional. É assim que se organiza um culto cristão para a glória de Deus. Eu termino aqui essa meditação, esta última meditação desta noite, desejando que cada comunidade evangélica tenha essa essência de saber como organizar um culto que Deus receba, um culto onde haja lógica, um culto onde se saiba cada parte, tudo isso para a glorificação do Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Chegamos ao final do programa falando ao coração. Então, agradecemos a cada ouvinte e neste momento estaremos fazendo uma oração, né, com o pastor pelas nossas vidas, pela sua vida, amado ouvinte. Meu querido ouvinte, você que está aí ligado conosco, se você está entre aquelas pessoas da alma abatida, se você está entre as pessoas que estão sofrendo agora, não precisa se aproximar do seu receptor. Você já está deitado na sua cama? Isso não tem nada espiritual, você correr para perto do rádio. Não tem nada de espiritual você correr para colocar a sua mão sobre o rádio. Não há. Não precisa correr para o computador. Não precisa colocar a mão no seu celular se você está me escutando pelo celular. Nada disso tem valor espiritual. Eu só peço uma coisa para você. Coloque a sua fé em ação. Coloque a fé em ação, para que Deus esteja ali abençoando. Pense em Deus. Pense nas coisas do céu. Pensem agora que Deus está nos escutando, como a Bíblia diz, que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, e nem o seu ouvido está fechado para não nos ouvir. Ele está nos ouvindo agora. Coloque a sua fé em ação. Se você quer se ajoelhar, se ajoelhe. Se quer ficar de pé, fique. Se quer ficar deitado, fique. Mas coloque a sua fé em ação, e isso aí tem valor espiritual. Quando você coloca a sua fé em ação. Espere em Deus. Haverá momento ainda de louvar a Deus por tudo que Deus vai fazer. Ele já fez muito, está fazendo mais e muito mais fará. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Deus bendito, Deus bondoso, Pai da eternidade, Deus que conhece todas as coisas. Neste momento é possível que muitas pessoas que estão sofrendo estejam escutando este programa. E essas vidas estão exercitando a sua fé, colocando a fé, Senhor, em Ti, que pode fazer alguma coisa. Meu Deus amado, todas as situações adversas, venha, Senhor, nesta noite mudá-las. Deus, que estas vidas que estão um pouco perturbadas com as situações, sofrendo as calúnias, sofrendo as incompreensões, sofrendo, meu Deus, aquilo que de fato não é bom para as suas vidas, ó Pai. E muitas pessoas neste instante, com depressão, Senhor, sofrendo, com medo, Pai, retraídas da sociedade, eu te peço, Pai amado, que o Senhor possa ir agora onde elas estão. O Senhor está em todo lugar, com sua providência, que o Senhor venha mudar a situação destas vidas nesta noite. É pela fé, Senhor, que elas estão crendo em Ti, e nós temos a certeza, Deus, que a vitória é nossa, porque a nossa vitória vem de Ti, e a Tua palavra diz, Senhor, que em Ti nós somos mais que vencedores. Continua conosco, Pai. Nós te oramos na certeza de que o Senhor fará alguma coisa mediante a sua vontade, e te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então chegamos ao final do programa falando ao coração.